04 2022 Cor litúrgica: roxo. Sexta-feira depois das cinzas. Primeira leitura, I 58:19. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos. Como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Porque não te regozijaste, quando jejuávamos, e o ignorastes, quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco, e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então, brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho, MT 9:14-15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 14 os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? 15 Disse-lhes Jesus: por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A prática do jejum fortalece o relacionamento com Jesus. 04 de março de 2022. Hoje é sexta-feira de Quaresma, dia de jejum, e parece que o Evangelho fala de burlar esse preceito, fala de infringir essa regra que era muito bem vivida pelos fariseus. A prática do jejum era muito bem seguida. Quem se aproxima de Jesus? São os discípulos de João Batista, mas esses discípulos de João Batista eram muito rigorosos na vida espiritual, um grupo muito seleto e muito rígido na vivência das práticas espirituais, sobretudo da penitência, do jejum e da oração.
É uma grande tentação seguir um santo e achar que é santo, porque, certamente, João Batista não compartilhava desse espírito. João Batista era muito firme na vivência do jejum, tanto é que ele estava no deserto, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre, vestia roupas de pano, de saco, mas João Batista não tinha esse espírito de rigidez. Uma coisa é você viver com radicalidade, viver com coerência a sua vida espiritual, a sua vida moral. Outra coisa é a rigidez, outra coisa é aquela pessoa que acha que as práticas exteriores bastam, mas tem que estar conectadas com o coração. Então, muito perigo. Seguir um santo e achar que é santo é um perigo. Não basta ser discípulo de João, é preciso colher o Espírito de Cristo que João também colheu. Que a graça do Senhor nos reensine a verdadeira prática do jejum. Por que razão fazer jejum num tempo onde todos querem a boa forma? O jejum também pode servir para perder peso, para sair bem na foto, não é? Um jejum detox, jejum intermitente. Jejum hoje é muito disseminada a prática do jejum. Mas cuidado! Qual é o espírito do jejum? Qual o espírito cristão do jejum? E aí Jesus apresenta a novidade, porque ele coloca o jejum como uma relação. Por isso aparece a figura do esposo. Ele é o esposo, Jesus é o esposo, ele é o motivo para que eu faça o meu jejum. Eu tiro algo para recordar o lugar do esposo na minha vida, eu tiro algo para recordar o lugar de Jesus na minha vida, eu esvazio não só o estômago, mas a mente e o coração para que eu me preencha totalmente de Jesus e encontre, de novo, o lugar de Cristo na minha vida. E a partir do jejum, os meus olhos se abrem, eu consigo ver o outro que sofre, consigo ser caridoso, consigo ser prestativo, consigo pensar mais no outro do que em mim mesmo. O jejum é um relacionamento com Jesus. O jejum não pode ser nunca meramente uma prática espiritual vazia, mas precisa me levar a uma relação cada vez mais profunda com Cristo e com os meus irmãos. Que a graça do Senhor, neste tempo quaresmal, nos ensine e reensine a verdadeira prática do jejum, o verdadeiro espírito do jejum cristão que nós precisamos fazer. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. São João Antônio Farina, propagador da devoção aos Sagrados Corações, bispo e fundador 1803-1888. Educação de valor. A providência acompanhou João Antônio Farina desde a sua infância, na Itália, para que em tudo pudesse ser bem formado. Recebeu de seu tio paterno, Padre Antônio Farina, um grande sacerdote da época, uma sólida formação. Tio esse que João considerava um mestre da espiritualidade. Formação sacerdotal. Aos 15 anos já se encaminha para o Seminário Diocesano de Vicenza, Itália, onde era reconhecido pelos colegas de estudos por sua capacidade intelectual e bondade de coração. Aos 21 anos, ainda como estudante de teologia, foi designado professor no seminário onde lecionou por 18 anos. Manifestava seu dom para o ensino. Ordenado em 1827, continua sua trajetória com a educação, chegando a assumir a direção da escola pública. Dom a serviço em 1831, como pároco em São Pedro Vicenza, iniciou trabalhos com a Escola Popular de Educação Moral e Cristã para Meninas. Logo percebe a necessidade de professoras consagradas ao Senhor e dedicadas inteiramente a Ele. Então, em 1836, funda a Congregação das Irmãs Mestras de Santa Doroteia, Filhas dos Sagrados Corações.
Essas seriam irmãs que cuidariam da educação por amor a Deus e à educação. O Espírito Santo o impulsiona a ir além e em 1840 começou a educação de meninas surdas e mudas. Em 1849 a de meninas cegas. Também projetou assistência a doentes e idosos, iniciando-a em 1846 em abrigos, hospitais e domicílio. Confirmar na verdade em 1850, foi nomeado bispo de Treviso com as palavras: digno pela razão e pela virtude deste grave ministério. Com grande impulso de educar e cuidar dos mais pobres, permaneceu trabalhando fortemente pela educação, catequese e o crescimento espiritual do povo de Treviso. Foi conhecido como bispo dos pobres. Espiritualidade e ação propagou a devoção aos sagrados corações de Jesus e Maria, consagrando suas paróquias a eles. Lutou contra a imprensa irreligiosa e sustentou a propagação da imprensa católica e de valores morais. União ao Santo Padre, participou ativamente do Concílio do Vaticano e onde foi aliado no dogma da infalibilidade papal. Também junto ao Papa Leão XIII, defende a recitação do Santo Rosário e a peregrinação aos locais marianos. Morte e santidade. Sua Páscoa para a vida eterna foi em 4 de março de 1888, deixando ao cuidado do Sagrado Coração 330 freiras, com 25 aspirantes e 42 noviças. A congregação JPA estava em 48 cidades. Foi beatificado em 2001 pelo Papa João Paulo II e proclamado santo pelo Papa Francisco em 2014. Congregação no Brasil. Hoje as Filhas dos Sagrados Corações estão presentes no Brasil em 3 estados: Maranhão, Pará e Minas Gerais. Lema de vida: a verdadeira ciência consiste na educação do coração, isto é, no prático temor de Deus. Oração oficial. Senhor, fizestes da longa vida de São João Antônio Farina a medida de uma caridade universal e o enriquecestes com a arte de doar-se aos pequenos, aos pobres e aos enfermos. Ele respondeu, vivenciando, com humilde coragem o vosso Evangelho, tornando-se, na vossa Igreja, a imagem viva do vosso amor. Concedei-nos, Senhor, por intercessão dele, a graça de que necessitamos. Reze 3 vezes o glória ao Pai. A minha oração, Senhor, mais do que multiplicar palavras, que minhas ações sejam coerentes ao que pulsa nos sagrados corações de Jesus e Maria. Amém. São João Antônio Farina, rogai por nós.